Ok, então, obrigado pela apresentação, Peri. Então, como ele disse, eu sou... vamos ver só se funciona. Deu. Eu sou o SRE no quinto andar. SRE é também conhecido hoje como programador de YAML, né, que é só que ele fica mexendo o dia inteiro. É triste, né, cara? Então, como as pessoas mais perspicazes da plateia devem ter percebido, né, o meu título, What the Hell, é um trocadilho com a expressão em inglês What the Hell. E foi um trocadilho genial que eu pensei nos vários momentos de frustração que eu tive com a ferramenta. Eu resolvi, cara, fazer uma talk diferente, fazer uma talk dando voz a essas frustrações. Até porque vamos combinar que a nossa profissão ela pode ser bastante estressante, né? Às vezes tem a impressão que todo esse negócio de nuvem e tal, ele é montado com um monte de blocos de buzzword, de modinha, que apesar de ter um monte de inteligente trabalhando em cima, nunca parece funcionar do jeito que você quer. Eu trouxe até um tweet de um software que é super modinha agora, não digo que é ruim, é muito bom, mas é modinha, anunciando que eles vão parar de suportar a versão 0.0, o Istio, porque já passou 3 meses. Então, o long term support deles é 3 meses. Você tem que, a cada 3 meses, atualizar todo o seu cluster, todas as ferramentas que você usa. Então, essa é a realidade da nuvem. Passou 3 meses, está tudo desatualizado, não tem mais suporte. Eu vou voltar para o Helm aqui. O que é o Helm? O Helm ele se vende como um gerenciador de pacotes do Kubernetes. Vou fazer uma perguntinha aqui. Quem que trabalha ou já trabalhou com Kubernetes? Bastante gente. Quem que trabalha ou já trabalhou com Helm? Praticamente todo mundo trabalha com Kubernetes, né? Então, na verdade, eles até fizeram um survey do time do Kubernetes, um questionário, onde viram que mais de 60% dos usuários do Kubernetes trabalham com Helm também. Então, são ferramentas distintas. Você instala o Kubernetes, o Helm não está lá dentro, é um outro software, mas praticamente todo mundo que usa um, usa o outro. Tá bom? Bom, como disse, eu trabalho no quinto andar, fazendo um grande parênteses aqui, nós estamos com vagas abertas para praticamente todas as posições de tecnologia, incluindo no time de Site Reliability Engineering. Eu vou voltar sobre isso no final da palestra também. E, em julho de 2018, começamos um grande projeto de migração para o Kubernetes. Por quê? Porque antes disso a gente rodava o DCOS. Quem aqui já trabalhou com DCOS? Por isso que a gente migrou para o Kubernetes, porque ninguém sabia trabalhar com DCOS, nem a gente sabia direito. Então, começamos essa migração. Tinha uma certa facilidade, porque o DCOS ele tem algumas similaridades, também é um orquestrador. Na verdade, ele vem com um orquestrador de container, que é o Marathon. Então, a gente já tinha todos os nossos serviços definidos em YAML, né? Então, eu trabalho há muito tempo só com YAML. Porém, tem ainda uma certa complexidade em cima, que é migrar esses YAMLs do modelo do DCOS para o modelo do Kubernetes. E quem trabalha com Kubernetes sabe que a descrição de um recurso de Kubernetes, né, um manifesto que descreve esse recurso, é complexo pra caramba. Tá? Então, isso dá um problemão. Até vou trazer um exemplo aqui para quem não trabalha e tem um pouco de visibilidade. Isso aqui é a descrição de um deploy mais simples possível no Kubernetes, que é o deploy de um serviço, um Nginx, na verdade, um container Nginx, um pod com container Nginx, rodando com 3 réplicas. Parece simples. Mas, na prática, isso aqui é que o deploy de um serviço de produção no Kindle parece. Eu botei, acho que fonte tamanho 4 ou 5, não coube no slide, isso aqui iria até o andar de baixo, na verdade. Deve ter umas 300, 400 ali, linhas, só no arquivo que descreve o deploy. Isso aqui você não vai ter o seu deploy. Se for um web app, por exemplo, a gente vai ter um serviço, que é uma abstração do Kubernetes, que é uma espécie de load balancer interno, onde vai redirecionar o tráfego para qualquer uma das várias réplicas do seu pod. Você provavelmente vai criar um horizontal pod autoscaler também, que vai definir como você vai escalar esse pod de acordo com o uso de variação uma variável, como, por exemplo, o uso de CPU dele. Você vai precisar, talvez, de um secrets para guardar informações sensíveis, talvez um config map para guardar arquivos com informações não sensíveis. Você pode precisar de um pod disruption budget, que você vai ter para o Kubernetes quantos pods ele pode tirar do ar para fazer uma operação de manutenção. Então, você começa a adicionar arquivo em cima de arquivo em cima de arquivo. No final, um serviço em produção lá no quinto andar tem, em média, utiliza 10 recursos diferentes do Kubernetes e outros Custom Resource Definitions, como o Istio, que a gente usa também, e tem mais de 500 linhas de configuração. Então, ter que migrar algumas dezenas, até centenas de serviços de uma plataforma como o DCOS para o Kubernetes dava um trabalhinho, mas é aí que o Helm vem com seus templates para nos salvar, porque o Helm ele utiliza a engine de templates do Go, e ele te permite, então, já que o Kubernetes não tem um suporte nativo para templates, você consegue usar ele para escrever
vamos pensar assim, um template padrão do que seria uma aplicação na sua empresa, e depois cada desenvolvedor, quando vai fazer o deploy da sua própria aplicação, ele só muda, em vez de ter que editar 500 linhas, ele vai editar talvez 10, 20, 30, 40 parâmetros, escrevendo qual a imagem Docker que eu vou usar, quanto de CPU minha aplicação precisa, etc. Então, parece... Bom, então, no nosso caso, somos, no Quinto Andar hoje, são mais de 150 aplicações diferentes que a gente tem rodando em produção. A gente faz mais de 300 deploys por dia, e o Helm ele é também uma ferramenta deploy. Ele pode ser uma ferramenta de entrega contínua. Você usa ele para instalar aplicações, fazer upgrade de aplicações, fazer rollback de aplicações e deletar aplicações do seu cluster Kubernetes. E a gente usa ele para fazer tudo isso. Então, eu falando aqui, parece que o Helm é uma maravilha que salvou nossa vida. Um pouco, verdade, sim, ele nos deu bastante utilidade, mas também não foi um caminho feliz. A gente teve que quebrar muito a cabeça para conseguir usar o Helm na escala que a gente está usando hoje, e de tanto quebrar a cabeça, já começa a considerar alternativas, e é um pouco disso que eu vou falar hoje. Então, a minha ideia é um pouco, se vocês ainda não migraram para o Kubernetes, estão pensando em migrar, essa palestra vai ajudar aqui vocês a pensarem se vale a pena usar o Helm, se é bom para o caso de vocês, e se vocês forem usar, ou já estão usando, o que vocês podem fazer para usar da melhor forma possível e evitar os problemas que a gente teve lá no Quinto Andar. Tá. Então, eu descrevi aqui, na verdade, como 8 verdades sobre o Helm que todo administrador de Kubernetes deveria saber. Então, vamos começar aqui com uma demo. Deixa eu pegar uma cadeirinha. Seguindo a própria documentação do Helm de como instalar um chart de exemplo qualquer. Tá. O que é o chart no Kubernetes? O chart é uma espécie de package, né? Ele é um package manager, então é uma abstração do Helm que representa um aglomerado a descrição de um aglomerado de recursos que você vai instalar no seu cluster. Tá bom? Então, eu já tenho um cluster aqui rodando. Sim, perfeito. Eu subi com o Minikube. Minikube, para quem não conhece, é uma forma simples de você rodar um cluster Kubernetes local no seu notebook, sem precisar de um cluster de máquinas. E, seguindo a própria documentação, eu já tenho a CLI do Helm instalada, é só baixar um binário. Tá? Vou instalar o MySQL no meu cluster. Helm install stable MySQL. Todo mundo consegue ler mais ou menos? Está ali? Legal. Eu esqueci de inicializar o Helm. Perdão, gente. Então, vocês vão ver como é fácil inicializar o Helm no seu cluster. Helm init, deu. Ele dá umas informações dizendo, não, isso não é seguro, a gente vai ignorar isso por enquanto, tá bom? Por favor, não me hackeie. De novo, Helm install stable MySQL. Ele vai demorar um pouquinho porque está subindo o pod do Tiller lá dentro. Get pod no kubesystem, vocês vão ver que tem um cara chamado Tiller deploy que está subindo. 1/1 já subiu, agora vão lá todo mundo rezando para os deuses da demo, vai funcionar. Aí, ele cuspiu um monte de porcaria na tela, mas isso é um bom sinal, quer dizer que ele subiu o banco de dados MySQL no meu cluster. Se vocês forem subindo aqui, ele está basicamente me dizendo todos os recursos que ele criou. Config map, um pod, um serviço, um deployment, vários recursos do Kubernetes. Na verdade, porque o Helm, ele além de ser uma engine template e também é uma ferramenta gerenciadora de deploy, do ciclo de vida da aplicação, ele também é um ecossistema. Você tem vários charts, né, packages da comunidade disponíveis na internet, que nem o Docker tem seu ecossistema. Então, esse stable MySQL já é o chart padrão comunidade do MySQL. Se ele der um kubectl get pod aqui no namespace default, ele sobe um pod MySQL, já está rodando com um nome padrão aqui, Piquant Bumblebee, não sei, ele inventa alguma coisa. E se a gente usar a CLI do Helm, Helm ls, está um pouco de ruim de ver que está com muito zoom, vou tirar um pouquinho do zoom. Bom, a tabela está quebrada por causa do zoom, mas ele está mostrando, olha, você tem uma release instalada do MySQL, tá? Você tem só uma versão dela, então por isso que é Revision 1. Se eu der um Helm get nesse cara, eu só preciso voltar para pegar o nome dele. Aqui. E se eu der um Helm get nesse cara, ele vai imprimir o quê? Vai cuspir na tela um monte de YAML. Que legal, né, gente? Na verdade, são todos recursos do Kubernetes, né, descritos como YAML, que aquele único char subiu. Então, com um comandinho, eu instalei um monte de recursos Kubernetes. Pô, que legal esse negócio do Helm, né? Eu, pessoalmente, não sei se é um exemplo muito bom, não sei se o exemplo mais simples que está no tutorial do Helm deveria ser instalar um banco de dados no seu Kubernetes. Eu acho polêmico fazer isso, mas tudo bem. Sem entrar muito no mérito de rodar banco de dados no Kubernetes, se você entrar lá no repositório do GitHub do Helm Stable MySQL, você vai ver que ele tem
vários parâmetros que você pode usar para configurar o seu MySQL. Na verdade, eu contei, são 70 parâmetros diferentes. Então, mesmo que ele simplifique um pouco o deploy, se você quiser tunar bem direitinho, ele te dá essa possibilidade, mas também você começa a ver que tem uma certa complexidade de achar os parâmetros corretos para aquilo que você quer subir. E ele também tem umas certas limitações. Por exemplo, ele subiu esse cara como um deployment. O deployment é muito bom para subir aplicações stateless no Kubernetes. Para um negócio stateful, tipo um banco de dados, talvez fizesse mais sentido o stateful set. Se você quiser adicionar mais um recurso aí no meio, tipo um service account do Kubernetes para dizer regras, o que aquele MySQL pode acessar ou não, você não consegue porque esse chart não te dá essa possibilidade. O ponto que eu quero chegar aqui é que é fácil para subir algo de teste, mas na prática, em produção no seu dia a dia, você provavelmente vai querer escrever seus próprios charts. Por experiência, é difícil você achar um chart da comunidade mesmo estável que vai ter tudo aquilo que você quer. No mínimo, você vai ter que forcar aquilo e adicionar, tunar alguma coisinha. Então, vamos escrever o nosso próprio chart, que adianta mostrar para vocês uma coisa que não serve para rodar em produção. Então, vamos lá escrever um chart. Opa, eu não devia ter feito isso. Eu atualizei a tela sem querer, eu achei que estava no PowerPoint PTF5. Vamos criar. Eu vou deletar o chart MySQL, já que eu não preciso dele. Helm, del de delete, purge, MySQL. E agora eu vou criar um chart. Como é que eu crio um chart no Helm? Na verdade, tem um comando que sobe a descrição de um chart mínimo de exemplo para a gente. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Então, create Helm, create my chart. Criando my chart. Você vê que ele criou uma pastinha chamada my chart. Vou dar um tree nesse cara. Você vê que ele já cria uma pastinha com alguns arquivos de exemplo. Tá? Esse arquivo chart.yaml é só metadado do chart. Descrição, nome, etc. Não é tão legal assim. O arquivo values já é mais interessante. Então, o arquivo values do Helm, ele descreve todos os parâmetros que seu chart tem. Então, nesse chart de exemplo, que o Helm cria para a gente um chart de exemplo de um deploy de um Nginx, ou Nginx, até hoje não sei qual é o correto, você consegue definir qual imagem você quer, qual o número de réplicas, etc. E dentro da pastinha templates, vamos entrar aqui no deployment, na verdade é, claro, um YAML, mas também usando a sintaxe de templates do Go para fazer a interpolação desses parâmetros que está passando no values. Tá? Então você consegue basicamente dessa forma parametrizar os seus deploys. Esse é o grande segredo dos templates do Helm. Tá bom? Vamos fazer aqui a instalação então desse chart local que a gente tem. De novo, Helm install my chart. Vamos dar um nome para ele, Nginx. Já instalou, rapidinho, está rodando lá dentro o nosso pod. Bom, está começando a subir o nosso pod do Nginx. E se eu quiser fazer a atualização desse cara, e daí que eu começo a me irritar um pouco com o Helm, porque o Kubernetes tem uma noção muito legal de ser declarativo. Você tem um comando kubectl apply que vai subir aquilo no cluster, e se aquilo já existe, ele mantém. O Helm não me deixa fazer isso. Tá? Se eu tentar fazer um Helm install de novo, ele dá erro, e diz já existe um cara com esse nome. Se eu quiser atualizar a minha instalação no Nginx, eu tenho que usar um outro cara que é o Helm Upgrade. Helm Upgrade Nginx, my chart, e agora vamos, por exemplo, setar a versão da imagem dele. Eu sou um cara que eu quero viver no Edge mesmo. Ele subiu um Nginx versão 1.16, essa versão estável, eu quero rodar 1.17. Opa, eu errei, é image.tag. E ele vai lá e faz o upgrade. Agora, então, só para separar, para instalar você tem que usar install, para fazer o upgrade você tem que fazer o upgrade. Mas se você quiser instalar ou fazer o upgrade, que nem um kubectl apply, aí você tem que usar o cara chamado Helm Upgrade --install. As coisas começam a ficar complicadas. E se você entra mais fundo nisso, você vê que o comando Helm Upgrade ele tem mais ou menos 9 parâmetros diferentes, todos eles configuram uma forma diferente de deploy, e você pode combinar eles. Então deve ter mais ou menos uns 47 mil diferentes combinações de fazer um upgrade no Helm. E dependendo da combinação que você escolhe, você pode cair nos corner cases, nos bugs bem tensos de resolver, e a única solução vai ser deletar todos os recursos que o Helm criou. Então, o que eu recomendo para vocês, se vocês estão usando o Helm para fazer CI/CD na empresa de vocês, atualizem para o Helm 2.13, introduzam um cara e utilizem Helm Upgrade Atomic. O Atomic ele deixa o upgrade atômico. Ou seja, vamos fazer aqui, eu vou passar agora esse parâmetro
atômico. E eu vou colocar uma versão do Nginx que não existe, 1.18. Ainda não saiu, eu estou tentando puxar um negócio do futuro. Na verdade, foi uma péssima ideia, porque tem um timeout de 5 minutos. Então, vou passar outro parâmetro, timeout. 5 segundos. Falhou, rolling back. Se você passa atômico e ele faz um erro, ele volta atrás. Então, se a gente for lá dentro no histórico release do Helm, você vê que no meu Nginx já estava na 5ª release, porque ele criou uma release para tentar fazer o upgrade, falhou, ele criou uma outra release para fazer o rollback. Minha dica, atualize e use esse cara, porque se você não fizer isso, cara, você tem muito bug do Helm criar um recurso, falhou, depois tenta fazer o upgrade, ele tenta criar um recurso e dá conflito com o recurso que ele criou antes e falhou, e daí o negócio não sobe, a única solução é você fazer um delete purge da sua release. Cara, a gente quebrou bastante cabeça com isso, inclusive eu tenho uma pull request no Helm corrigindo alguns bugs sobre esse cenário. Para mim, Atomic é a opção que dá menos dor de cabeça até hoje. Se você não quiser atualizar para 2.13 por qualquer razão, porque é muito difícil se manter atualizado na nuvem, é verdade, então você pode fazer a segunda opção, que é usar install -- force. Que no force ele fica um pouco mais agressivo, ele tenta contornar o erro sozinho, sem precisar de intervenção manual. Tá? Então, isso é uma dica para quem quer fazer CI/CD com Helm. Vamos falar agora de um outro cara chamado History. O Helm, como vocês viram, ele mostra para mim o meu histórico do Nginx. Então, aqui ele tem informação de todas as upgrades que eu fiz no Nginx. Isso, na verdade, é um config map no Helm. Get config map, namespace kubesystem. No Helm, desculpa, no Kubernetes. Ele cria um config map com a definição daquela release. De todas as releases. De todas as releases em toda a vida do seu cluster. Então, um dia eu chego no trabalho e está tudo pegando fogo, porque ninguém mais consegue fazer release nenhuma no 5º andar. O motivo, a gente começa a catar, e descobre que eles têm mais de 7.000 arquivos de configuração do Helm perdidos no nosso cluster. Tá? Porque ele cria um para cada um. Começa fazendo centenas de releases por dia, a gente chegou muito rápido nesse número gigante, e o Helm começava a dar timeout, porque cada release tenta puxar todo o histórico antigo para comparar, para entender o que você está fazendo. Então, para resolver esse problema, no Helm 2.7, em 2017, eles introduziram um parâmetro HistoryMax que limita o histórico. Só que esse cara foi documentado em março desse ano. Então, se você subir um cluster antes do março desse ano, você provavelmente esqueceu de botar esse cara e você está caminhando para esse cenário onde tudo vai parar de funcionar no Kubernetes. Tá? Na verdade, eles documentaram dia 4, só que eles documentaram errado. Ao contrário, era HistoryMax, eles botaram Max History. Semana seguinte, o cara fez uma pull request para corrigir. Quem nunca fez isso, né, gente? Então, se vocês estão rodando no Helm, verifiquem se vocês definiram esse cara. Se não definiram, reinstalem. Porque senão vocês vão dar um kubectl get config map, ou se você configurar para guardar como segredo get secrets, vai estar centenas ou milhares de segredos lá perdidos, e isso vai onerar o cluster de vocês. Tá? Para setar, é bem fácil. Só na hora de fazer o init, Helm init, passa esse parâmetro, HistoryMax igual a 3 ou 5, enfim. Tá, eu vou deixar assim como está no nossa instalação no Helm, mas na casa de vocês façam com esse cuidado. Então, por favor, configurem o HistoryMax. Tá. E volto para a segunda dica, só utilize um Helm 2.7.12 para cima, porque antes desse cara tem alguns bugs bem tensos no HistoryMax. Se você seta seu histórico do Helm para 3 e você dá azar e falha 3 releases, você faz 3 releases no seu cluster que falham, aquela aplicação foi irrecuperável. Sua única solução é deletar tudo, ter downtime e instalar de novo. Sem brincadeira. Ficou por 2 anos assim. Tá? Então, atualizem o Helm. Basicamente, minha palestra toda é atualizem o Helm. Tá bom, gente? Ah, e quinto, não confiem no Helm. Esquece do que eu falei. Vocês não podem confiar no Helm, ele está mentindo para vocês. Por que eu digo isso? Tá? Eu vou editar meu deploy do Nginx. Não... Get deploy, acho que o nome é diferente. Assim, Nginx mais chart. Eu vou editar na unha, um recurso do Kubernetes, aqui. Réplicas 1. Então, eu subi o meu chart com configuração padrão, eu só quero um Nginx no meu cluster. Eu vou trocar na unha, no recurso do Kubernetes, sem interagir com o Helm, dane-se o Helm. Eu quero 3. Sei lá, eu tive um pico de load no meu site, eu quero escalar agora para 3. Eu não tenho tempo de fazer uma release nova. Beleza. Kubernetes faz isso muito bem. Ó, já está subindo 3 cara novo para a gente.
Está subindo. E deu o erro de image pool. Será que é a minha internet ou será que foi a release antiga? Um momentinho, gente. Vocês não rezaram o suficiente para os deuses da demo, deu isso. Obrigado. Deus não gosta de demo. Obrigado. Talvez seja... Está explicado, porque minha imagem está com o Nginx 1.18 que não existe, então ele nunca vai baixar. Eu vou deletar tudo e vamos começar do zero. Vocês viram que sacanagem isso, então? Agora imagina fazer isso em produção. Mas é que é uma demo, então a gente pode fazer. Vamos instalar de novo com a versão stable no Nginx, tá? Então agora as coisas vão funcionar. Agora vamos editar o deploy e trocar para 3 réplicas. Agora está subindo, container creating, running, mais um segundinho vai estar tudo 1/1. Legal. Eu subi usando o Helm com uma réplica, depois editei na unha para 3 réplicas. Agora eu vou fazer um Helm upgrade. Deixa eu copiar o comando para não ficar me atrapalhando. Eu vou fazer um upgrade no Helm e configurar esse valor replica count, que é o parâmetro do Helm que ele passa lá para o deployment, para 1 de novo. Quem acha que o Helm vai escalar de volta para 1? Você não confia em mim? Quem acha que vai dar erro? Algo razoável, ele vai cuspir não, está com 3, você quer 1, não vai dar certo. Pode ser. Quem acha que vai continuar com 3? Quem não acha nada disso? Valendo. Fez o upgrade. Legal. O que está acontecendo? Não mudou porcaria nenhuma. Continua com 3. Mas eu pedi para ele fazer com 1. De novo, Helm. Com 3. Não, deve ser algum parâmetro. Deve ser um daqueles 17 parâmetros obscuros. Talvez seja o reset values. Esse cara vai resolver. E vou botar um force também para boa medida. Né? O force resolve tudo. Que nem o git push force. Não funciona, git push f resolveu. Não. Por que ele faz isso, gente? Porque o Helm é o filho da mãe. Ele faz apenas, cada deploy, ele faz um diff entre o que você mandou para ele e a última release com sucesso que ele fez. Ele não se importa com nada que você fez aqui no meio. O Helm pensou assim, você me pediu para rodar o Nginx com uma réplica. Quando eu fiz a última release, na instalação, ele tinha uma réplica. Não mudou nada. Deixa tudo como está. Se eu editei na unha um recurso e botei 1000 réplicas, ele não quer saber, ele não vai voltar para o estágio original. Então, o Helm ele não tem essa pegada declarativa do Kubernetes que você passa para ele, olha, eu quero rodar isso aqui, e o Kubernetes se vira e roda aquilo. Não. O Helm ele tem o estado dele. E os comandos são imperativos em relação aos estados passados. Isso é uma dor de cabeça também, porque às vezes você tem que fazer uma intervenção no seu cluster, você quer mudar alguma configuração de última hora, e você ficar ligado para a próxima release que alguém fizer no seu sisteminha de entrega contínua, no seu Jenkins, o Helm pode não se comportar do jeito que você quiser. Tá? E eu não vou entrar no detalhe, isso até é aceitável porque tem uma lógica e você consegue se preparar para ela. Mas tem certos cenários que o Helm simplesmente decidiu ignorar seu upgrade e não foi porque você fez uma edição manual. Tem algumas pull requests há anos abertas que ninguém sabe a causa, possivelmente é porque o algoritmo de diff que o Helm usa para fazer seus patches é diferente do algoritmo de diff do Kubernetes. Então tem uma chance muito pequena de você atualizar uma lista de variáveis de ambiente e o Helm ignorar aquela atualização. E é difícil pegar esses caras porque você não sabe que teve erro. Inclusive, a gente tem que fazer uma FAQ de erros do Helm lá na empresa. Para os desenvolvedores, quando tem um erro, lê na FAQ, que já teve esse erro muitas vezes no passado, você vai saber como resolver. Bom, vamos ver. Aqui eu tenho mais ou menos 11h40, né? Mais 5 minutos conforme o timer ali. Ok. Tem um timer. Nossa, que legal. Então, vou tocar rapidinho, mas essa aqui é a parte mais legal da palestra, que é o Helm ele não é muito seguro. Na verdade, o Helm ele sabe disso. Então, o que ele te fala? Nós não somos seguros, cuidado com o que você está fazendo. Por que ele não é seguro? Porque, como ele roda o Helm, você tem um cliente do seu lado, você tem o Chiller, que é o server-side do Helm. Tá? É um serviço lá que fica fazendo gerenciamento de releases. E esse cara, ele escuta na porta... Peraí, eu tenho um laser aqui em algum lugar. Ele fica escutando... Onde é que liga o... Aqui. Ele fica escutando aqui nessa porta 44134 por chamadas gRPC que vão definir as operações do Chiller. Esse cara tem 0 autenticação.
000. Mas como é que o Helm, desse lado, ele é seguro? Porque ele faz um port forward, ele usa a API do Kubernetes para fazer um túnel seguro com o Tiller. E o Tiller, a princípio, ao menos que você fez uma merda muito grande, ele não está exposto para a internet. Mas se alguém conseguir rodar um servicinho dentro do cluster, esse cara ele pode fazer chamada de API para o Tiller e fazer o que quiser dentro da sua infraestrutura. Porque o Helm ele precisa criar e deletar recursos. Ele provavelmente vai ter permissão, você provavelmente vai querer dar permissão para ele para fazer tudo. Para poder subir, deletar pods, segredos, etc. Então, um servicinho maléfico aqui dentro, pode fazer uma chamada de API e, não sei, eu vou me dar permissão para criar recurso, para deletar recurso, para minerar Bitcoin. Então, como você faz... Eu ia fazer uma demo hackeando o Helm, mas eu acho que vou pular ela, para a gente conseguir ver outras coisas também. Inclusive, eu ponho aqui mais detalhes. Cara, isso aqui é um artigo muito legal, onde o cara demonstra como você consegue hackear o Helm dessa forma. Tá? Como é que você exibe essas falhas de segurança. Mas tem como contornar ela, e pelo menos isso o Helm documentou há muito tempo atrás. Um é configurar TLS, então você vai ter que gerar certificados para o Tiller, um set de certificados para o Tiller, depois um set de certificados para cada cliente que utiliza ele. Isso resolve completamente esse problema de segurança. Só que é o chato que você vai ter que manter alguns certificados, além possivelmente dos certificados que você já mantém para o seu Kubernetes. E também, isso é fácil de configurar, você consegue, na hora que inicializa o Helm, passar esses 7 certificados. É chato atualizar certificados. Eu passei por isso semana passada, que eu tinha feito certificados com duração de 1 ano, e 1 ano atrás você tem um evento para mim, 1 ano no futuro. Olha, lembra trocar as porcarias certificados. Eu vi esse evento sexta-feira à noite. Tá? Então, eu fiquei até mais tarde para trocar certificado no Helm. Solução B é você remove o serviço do Tiller e configura ele para escutar só no localhost. Então, são 2 comandos do Kubernetes que você faz e você fala o seguinte: Tiller, você não escuta mais nenhuma chamada, só chamadas que vêm por port forward, que é como a própria CLI do Helm funciona. Também resolve e é mais fácil que a atualização do certificado. Eu acho ela um pouco gambiarra, mas muito elegante ao mesmo tempo. Opção C é você não usar o Tiller. Você usar apenas o Helm no client-side. Tem um plugin que faz isso, eu não vou descrever porque eu não tenho tempo de como faz, mas você basicamente dá para cada desenvolvedor o poder de subir um Tiller, um server-side Helm local, e esse cara faz chamadas API para o Kubernetes. E daí esse cara herda as permissões do desenvolvedor que está rodando. Então é muito mais seguro desse ponto de vista. Não tem um servidor lá no seu cluster Kubernetes que alguém pode hackear. Bom, último ponto que eu queria falar sobre Helm. Na verdade, isso aqui não é uma lição para o Helm, isso é uma lição para a vida, gente. Lembra que eu falei lá atrás como é complicado fazer um recurso novo no Kubernetes, como esses manifestos YAML ficam gigantes, centenas e centenas de linhas? Então, o template do Helm ajuda a resolver isso. Mas lá no Quinto tomou uma decisão que foi muito boa no início para agilidade, mas ficou muito ruim depois para manutenção, que era fazer um único chart, um chart chamado app, que servia para qualquer tipo de deploy que a gente ia fazer do nosso produto na empresa. E daí você começa a ter um monte de lógica de if. Não, mas se for um worker você faz isso, se for um serviço web você faz isso, se for state faz isso aqui. E você começa a ter uns YAML desse tipo aqui, cara. With values, range, default, não sei. Você vai agregando comando e comando e comando de template, e no final você não sabe mais o que está acontecendo, você não sabe onde começa e termina um if. Então, é basicamente isso que eu quero ensinar para vocês, que programar YAML é uma merda. Tá? Então, cuidado com as escolhas que vocês fazem, tá? E manter seu chart simples. É mais fácil manter vários charts pequenos do que manter um chart gigante. Depois você ter uma linha e nenhum deploy mais na empresa inteira funciona. Tá? Então, o que vocês vão tirar dessa apresentação? Pô, eu fiquei aqui só meia hora cagando no Helm. Quer dizer que o Helm é uma porcaria de ferramenta? Na verdade, não. Como ferramenta template, muito bom. Prático. Você quer subir aplicações que não precisam ser atualizadas com frequência no seu cluster? Eu quero subir um Prometheus no meu cluster, talvez. Eu quero subir... MySQL não sei se é um caso bom, mas... algum set que já está prontinho, que você só vai subir uma vez, deixar lá. Por exemplo, MetricBit, FlintBit, agentes para coletar informações para enviar para o Elasticsearch. A gente subiu isso com o Helm e funciona de primeira. Esses casos são bons. Como ferramenta de entrega contínua, vocês vão bater bastante cabeça. Vai chegar num certo volume que não vai compensar, eu acho. Eu começaria a olhar outras opções. Que outras opções são essas? Uma, muito elegante, você não faz deploy pelo Helm. Você faz um Helm template, kubectl apply.
Você usa o Helm só para gerar o template e deixa o Kubernetes fazer o apply de recursos. O Kubernetes sabe fazer apply muito bem. Ele não vai dar erro de conflito. Ele vai criar para você os recursos. Você perde algumas funções, como fazer rollback e tal, que Helm te dá, mas você consegue resolver isso de outras formas. Tem o Helm 3, que está em versão beta e que eles prometem corrigir vários desses problemas. Inclusive, nem vai ter, eu estou encerrando aqui, nem vai ter mais o server-side. E só para ficar aqui para vocês pesquisarem, porque eu não vou ter tempo de falar, GitOps é o que a gente está começando a implementar lá na empresa como substituto ao Helm. Tá? Usar uma ferramenta como o Weevil ou Argo, que ele tem uma noção diferente. Na verdade, você coloca seus manifestos no GitHub e ele tem um agente no cluster que vai lá e puxa esses caras. Ele é baseado no puxar, não no empurrar. Você não fala cluster sobre isso, você deixa aquilo num repositório do GitHub, ele vai lá, pega e roda para ti e garante que aquilo está sincronizado. Muito legal, ainda vou fazer uma palestra dedicada para esse cara. Então, isso que eu espero que vocês tenham aprendido algo de útil dessa palestra, seja vocês administradores de cluster Kubernetes ou não. Trabalho aqui no Tonar, estamos com vagas abertas, tá? Acessem nosso site. Tem uma missão bem legal, que é tornar o aluguel fácil e gostoso, nos ajudem com isso, estamos já presentes em Florianópolis. E, bom, esses são meus endereços de contato para encontrar LinkedIn no Twitter. What the Helm. Obrigado, gente. Perguntas?